Iniciando a transmissão, certificando se os alunos estão ouvindo, estão recebendo a imagem. Ok. Olá, aluno, tudo bem contigo? É uma satisfação estar aqui. A gente está na disciplina de gestão de projetos. Muito bem. E a aula de hoje é a 12ª aula nossa. E para a gente começar a aula, duas coisas, né? Primeiro, o assunto é gestão por processo, que é a metodologia direcionada para que, né, adotando a gestão de processo para as melhorias na gestão de projetos. E também para dizer que hoje é a última aula nossa. Então, se vocês estão aí preparados para a nossa última aula, isso mesmo. Com essa aula, a gente finaliza, então, né, a exposição do conteúdo dessa disciplina, que é uma disciplina realmente bastante importante no segmento da administração, de processos e de projetos. E para a aula de hoje, a gente tem como proposta, então, trabalhar com metodologia da gestão de projetos, porém, com foco em gestão de processos. Na aula de hoje, então, a gente vai perceber que, lembra que a gente conversou logo no início, falando de processo e projeto, que muitas atividades até meio que se confunde durante, né, durante a execução propriamente dita. Nós estamos inseridos no ambiente de trabalho, na qual muitas vezes a gente está praticando atividades do processo e muitas vezes a gente está praticando atividades do projeto. Então, a gente resgatando um pouco isso, a aula de hoje vai dar muito foco exatamente no auxílio do que as atividades de processo, ou seja, trabalhar com processos otimizados, trabalhar com processos definidos, com foco em objetivos na qualidade e na eficiência das atividades, vai contribuir muito para com a gestão de projetos. Então, essa é a linha que a gente vai estar trabalhando. Tenho certeza que você está estudando em relação a isso. De repente, se você já passou por alguma situação que possa contribuir com a gente, pode estar mandando aí a sua contribuição, a tua experiência, é bem-vinda. E também, caso você tenha dúvida em relação ao assunto que a gente vai estar tratando hoje, mande a sua pergunta, a gente vai ter um espaço para a gente poder esclarecer. E também na aula de hoje nós vamos estar trabalhando com mais um assunto, que é as ferramentas da gestão de projetos. Então, lógico, a gente não vai conseguir transmitir todas, né, ou seja, falar de todas, mas as que mais têm, eu diria assim, maior influência para que você possa compreender como se faz uma gestão de projeto em função de uma ferramenta. Em função de uma ferramenta que vai auxiliar naquilo que mais a gente persegue em gestão de projetos, que é além dos controles, do monitoramento, das habilidades do gestor em relação a recursos humanos, em relação à gestão de conflitos, enfim, conhecimento dos stakeholders, mas as ferramentas têm como uma base trabalhar com agilidade, sim, com maior segurança pelas informações estarem baseadas em software, mas para dar uma comunicação melhor. Então, através das ferramentas, a gente pode estar explorando, a gente pode estar baseando, servindo como base, utilizando os resultados, aquilo que a ferramenta pode trazer para a gente, mostrar para a gente, distribuir, ou seja, compartilhar a informação para tomar de decisão, ou pelo menos, se não for a informação, o andamento do processo, do projeto,
são bem-vindas. Então, é um dos benefícios bem importantes quando a gente utiliza a ferramenta na gestão de projeto. Então, vamos lá, a gente vai conhecer esses 2 pontos importantíssimos para você que é gestor de projetos. Lembrando mais uma vez, é importante você estar resgatando algumas dúvidas ou então contribuindo com a sua experiência, mande a sua contribuição aqui para a gente poder entender, para te esclarecer também. Vamos falar sobre estratégias e metodologias em processo? Quando a gente fala em estratégia, está muito relacionada com a administração, com a alta administração. Está relacionado de como a gente vai trabalhar para que as atividades da empresa toda, de toda a organização, inclusive parceiros, fornecedores, para que a gente possa definir um plano de trabalho para curto, médio e longo prazo. Quando a gente trabalha com estratégia, sempre a gente está pensando lá na frente para tentar praticar aqui no presente. Então, o que se diz de estratégia? Estratégia em processo, então, é proporcionar uma visão geral do projeto. Se a gente está pensando em projeto, nós pensamos, então, como que é o projeto como um todo, qual que é o impacto que ele tem pelo resultado que ele vai proporcionar, que ele vai entregar, qual que é o resultado, qual que é o ganho que a empresa vai ter? E ao contrário também, o que a empresa consegue contribuir para que o projeto tenha sucesso. Isso visão estratégica, isso visão global, holística. Lembra que a gente já trabalhou em relação a isso também, né? Então, possibilita desenvolver uma proposta completa do projeto. Quando a gente pensa nas atividades que vão ser executadas, porque eu conheço o processo de execução das atividades de um projeto, a gente consegue também dimensionar melhor custo, principalmente os recursos necessários, e também o tempo, os esforços que nós da empresa ou então a equipe de projeto vai despender. Garante uma realização do plano estratégico. Aqui vem aquele ponto que eu comentei logo no início. Estratégia está lá sendo desenhada, sendo almejada, tendo como objetivo, como alvo, mas que nós consigamos, através dos projetos, realizar o plano estratégico. É assim que a gente vai trabalhar. E é executando os processos. Então, a gente vai falar quais são os processos que podem agregar, pode contribuir com os projetos. E vice-versa. O que o projeto vai retribuir para com o plano estratégico? Foco na eliminação de desperdício, sempre trabalhar com eficiência. Então, um dos pontos que eu já comentei, processo vem trabalhando com minimizar ao máximo o esforço, mas desde que não impacte em qualidade, mas ter um processo realmente eficiente, trabalhar naquilo que é necessário para que a gente consiga até mesmo extrair todas as informações, todos os dados necessários para um bom gerenciamento, para uma entrega adequada dos produtos que nós temos como proposta. Integração das metodologias, uma das pontas importantes quando a gente pensa em estratégia é o que cada processo contribui, mas juntamente o que a empresa ganha com todos os processos sendo integrados. E um projeto bem sucedido é resultado de vários processos. E aí a gente vai ver ao longo da aula quais são os processos que podem realmente ter relacionamento direto com os projetos. O projeto, lembra que a gente sempre fala dos fatores de sucesso dos projetos? A gente falou muito da competência individual, da competência em equipe, competência organizacional na execução das atividades. Pois bem, quando a gente fala em processos, estamos trabalhando exatamente quais são os tipos de processos, quais são os processos, quais processos que realmente a gente vai conseguir trabalhar e que a gente vai ter essa execução controlada, inclusive para o projeto. Planejamento estratégico. Esse, no caso, é uma das gestões de processos. Gerenciar os processos da organização faz parte depois do plano estratégico elaborado. Então, planejamento estratégico é uma maneira de
com processos. Toda organização deve elaborar o seu plano de ações, que é exatamente o plano a longo prazo, chamado planejamento estratégico. Esse é um dos processos mais importantes da empresa. É a visão lá na frente para que a gente possa executar aqui no presente e chegar nesse objetivo. Esse objetivo pode mudar daqui a 6 meses? Pode mudar. Aí faz-se o replanejamento de todos os processos que estamos executando e, inclusive, também podemos redirecionar os projetos. Então, é muito importante ter essa percepção de que os planos, eles podem ser replanejados de acordo com a dinâmica do negócio, de acordo com a competitividade de que o mercado traz para nós hoje em dia. Então, primeiro ponto é definir um objetivo a ser alcançado. Vamos trabalhar, então, o planejamento estratégico, definir o objetivo, e depois explorar as melhores alternativas para a gente atingir esse objetivo. Basicamente é simples, é dessa maneira. E as primeiras informações que a gente tem que ter definido no planejamento estratégico é a missão da empresa. O que a empresa vai fazer? O que ela faz hoje? Qual que é eu diria assim, né, a nossa expertise? Ela nasceu para quê? Para construir estradas ou para trabalhar na área da saúde? É o que ela faz. Visão da empresa. O que ela quer ser quando tiver lá seu primeiro ano de vida, 5 anos de vida, ou então, né, no próximo 5 anos. Então, mais ou menos assim, onde eu quero alcançar, em termos de valores, em termos de mercado, em termos de tecnologia, de inovação, enfim, são objetivos que a gente vai alcançando ao longo do futuro. Valores que a gente tem que trabalhar são os princípios que vão orientar o nosso comportamento, as ações que a gente vai desempenhar durante esses próximos 5 anos do planejamento estratégico tem que estar calçado em princípios. Então, o primeiro ponto que a gente trabalha com planejamento estratégico é SWOT. Vocês sabem o que é SWOT? Baseado em objetivo de criar o SWOT, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro ponto, saber onde está. Então, a gente tem que, para a gente chegar naquele objetivo, naquela visão lá de longo prazo, a gente tem que saber qual que é o nosso posicionamento hoje. E para a gente saber o nosso posicionamento hoje, nós temos que estar conhecendo a nossa equipe, conhecendo a realidade do nosso atual diante aos clientes, fornecedores, parceiros, e analisar, inclusive, os concorrentes e o mercado. Esse é o ponto mais importante, ou seja, autoconhecimento da empresa. Criar os planos, então, eu já sei como é que eu estou hoje. Agora, quais são os planos que eu tenho, os objetivos? Para a gente fazer isso, nós temos que conhecer qual que é o nosso potencial, que são as nossas forças, né, chamado strengths, as nossas fraquezas, ou weakness, ou então as nossas oportunidades e ameaças. Quais são? O que nós podemos alcançar diante do que a gente tem de forças ou de fraquezas, considerar nossas fraquezas também, vendo a oportunidade que tem no mercado de inovação, por exemplo, de tecnologia, e as ameaças, não só dos concorrentes, mas o próprio mercado pode indicar algumas ameaças de descontinuidade do processo, enfim. Bom, para a gente trabalhar, inclusive, no planejamento estratégico, que é uma dos processos da empresa, enquanto pensando na gestão dos processos, a gente pode também trabalhar com o PE, né, que é o planejamento estratégico, e trabalhar com as 5 forças de Porter. Quais são essas forças, então? Primeiro momento ou seja, no final de todas essas análises das 5 forças, nós temos que chegar e entender como é que o concorrente trabalha. Então, se a gente falou que nós temos que nos conhecer enquanto internamente, externamente o cliente e fornecedor, um foco muito importante são os concorrentes. São eles que muitas vezes vão direcionar ou porque nós somos né, protagonistas, ou seja, nós somos os primeiros inovadores, então nós temos que saber quem vem atrás, ou nós estamos correndo, ou seja, tentando alcançar aquele que está na frente, então são todos concorrentes. Para ter esse panorama, o Porter diz o seguinte, primeiro ponto quais são as ameaças desses novos concorrentes? Né? São os mesmos produtos ou não? Como que é a estratégia? Qual que é o preço? Qual que é o poder de negociação dos clientes? Então, os nossos clientes, os clientes desses concorrentes, qual que é o poder de negociação? O que eles ganham? Qual que é a lucratividade que eles estão tendo
com essas negociações. Ameaça em relação aos produtos substitutivos. Alguns produtos podem substituir o nosso produto. É do concorrente? Sim, é do concorrente. Ou então, é algo que está sendo descontinuado no nosso no segmento do mercado, em função da própria evolução tecnológica também. E o poder de negociação dos fornecedores. Então, existe tanto na questão dos clientes, trazendo valores, como dos fornecedores em conseguindo contribuir melhor para com os nossos concorrentes. E nós temos que entender todo esse quadro. Para a gente concluir o planejamento estratégico, utilizando das informações da análise do Porter, nós temos, então, mais esses 2 passos. O terceiro passo é, a gente já sabe onde que está, qual que é o nosso, né, o ponto nosso, ou seja, fizemos o nosso autoconhecimento. Nós sabemos que podemos ter oportunidades e ameaças. E aí, a partir do momento que a gente consolida o plano, a gente tem como o próximo passo é divulgar o plano a toda a organização para que nós tenhamos o máximo de engajamento, de comprometimento das pessoas envolvidas, inclusive dos concorrentes, dos clientes, para que eles também mantenham ativo esse objetivo, essa meta que nós temos, enfim, a visão que a gente vai ter, né, que a gente tem agora para daqui 5 anos. E aí, para que isso seja gerenciado, para que seja monitorado e para que a gente possa conduzir isso, a gente faz através do item do passo 4, que é o longo, da partir dessa data, vamos falar assim, que a gente fez a divulgação, que a gente coloca o plano para rodar, é monitorar os índices de desempenho. Será que está rumo ao norte que a gente quer? Então, esse monitoramento é muito importante. E aí, eu já vou trazer aqui o que a gente tem como um ponto muito importante, é que os nossos projetos já podem alimentar pelos resultados do próprio projeto e de todos os outros projetos, através exatamente das atividades que nós temos de planejamento, monitoramento e controle. Principalmente o monitoramento e controle. Está muito relacionado também para alcançar, ou seja, nós, como essa ação de cada projeto pode contribuir para o planejamento estratégico, nada mais simples do que pegar essas informações de cada projeto e consolidar para que a gente tenha esse desempenho do plano estratégico da empresa. Vamos entender o que é Business Model Canvas. Muito bem. É mais um modelo de gestão de processos. Como que a gente faz isso? É um modelo para gerenciar um negócio. O Canvas, então, é utilizado para gestão de processos de um projeto. Quais são as atividades de um projeto? Pode ser inúmeras, e aí a gente pode estar norteando, visualizando e entendendo quais são essas atividades. Criado por Alex Osterwalder. Ele diz o seguinte: permite desenvolver, então, projetar um modelo de negócio novos ou já existentes, para dar continuidade, para esclarecer melhor e para entender quais são as atividades que nós precisamos desenvolver, principalmente para perceber qual é o nível de eficiência nossa. Bom, é um diagrama simples, né? O modelo permite ter uma visão total dos negócios e é apenas uma página. Muito bem. Então, se a gente tem como proposta inovar um produto ou serviço, ou de algo que nós já temos como expertise, pensando lá no planejamento estratégico, nós tivemos um autoconhecimento, nós sabemos quais são as nossas forças e fraquezas, nós podemos juntar aquilo que desenhamos lá no planejamento estratégico, mas também trazer para uma realidade um pouco mais detalhada através do Canvas. E vice-versa, a gente pode estar trabalhando com o Canvas a nível de negócio, como um todo, e depois trabalhando em cada projeto. Bom, proposição de valor é o primeiro ponto que se trabalha, no caso, no Canvas. Eu trouxe um desenho aqui, mas não é um desenho, diria assim, Canvas é só esse desenho. Não, professor, não é, realmente não é. Esse é um dos modelos.
E aí você vai desenhar o melhor canvas para a sua organização, dependendo do que você quer dar como valor. Aqui tem umas características, que é uma proposta pelo Alex, de que aqui a gente consegue agregar a maior parte das informações, ou seja, todas as informações que são importantes para um negócio. Então, o primeiro ponto é proposta de valor. O que o mercado oferece? Na verdade, assim, o que o nosso produto ou serviço é de valor? Qual é o nosso valor para o mercado? Outro ponto, visão geral dos produtos, serviços, no caso, né, que descreve a forma que se diferencia dos nossos concorrentes. Lembra que a gente já trabalhou ou está trabalhando em paralelo para entender os concorrentes através das 5 forças de Porter? Nós podemos estar alinhando aqui e demonstrando aqui. Então, é uma facilidade. Em uma página só, ou seja, numa visão só, a gente tem algumas informações muito importantes em relação a tudo isso. Outro ponto relacionado ao cliente. Nesse quadrante aqui de 3 atividades, ou 3 ícones do Canva, ele tem o segmento do cliente, qual é o segmento da nossa atividade, ou seja, público-alvo, como eu falei no início, né? A oportunidade nossa é em função da nossa expertise ou das novas expertises que a gente está almejando, por isso pensando tanto nas atividades que já existem, ou seja, produtos e serviços que já existem, ou os novos. Os canais de venda, de entrega de produto, como que vai ser a parte dessa estratégia de distribuição? Isso é importante também. Quando a gente fala em produto físico, tem a questão da logística, e armazenamento e tudo mais, tempo de armazenamento, condições de armazenamento, mas quando é serviço também, porque muitas vezes você depende do quê? Uma infraestrutura de hardware, de software, em nuvens, tudo isso faz parte dessa estratégia em que o momento em que o cliente compra, ou pelo menos a gente está divulgando, comprou, e como é que a gente faz essa venda, essa distribuição. Relacionamento com o cliente, está tudo aqui nesse ponto que nós chamamos de clientes, né, que são esse quadrante aqui, é conhecer, estreitar, continuar, né, vamos falar assim, continuar estreitando mais o relacionamento com o cliente. Isso é muito importante. Cada segmento ou cada cliente, inclusive, tem características que nós precisamos entender. Lembra que quando a gente fala das preocupações que a gente tem quanto ao critério de qualidade, o critério de qualidade meu é diferente do seu, não é? Então, e os clientes, cada um tem o seu também, e pode estar mudando. Então, trabalhar com esse relacionamento com o cliente, desempenhar atividades de relacionamento com o cliente é crucial para o nosso mercado, para a nossa organização. Ela é que vai trazer as informações que pode propagar para uma necessidade de replanejamento lá no nosso planejamento estratégico. Muitas vezes aquele fator que a gente conseguiu detectar enquanto a análise do poder de negociação dos clientes entre os concorrentes lá, né, o cliente do concorrente, nós também podemos desenhar, através desse benchmarking, desenhar um comparativo disso. Então, é importante a gente sempre estar preocupado, né, em trazer as informações atualizadas em relação ao cliente. Vamos falar da infraestrutura? Então, a gente pensou no que o nosso produto tem valor, a gente pensou em como que o cliente vai comprar e como que a gente vai distribuir, mas também nós temos que, né, dar o suporte. Quais são os recursos necessários para que a gente desenvolva muito bem esses produtos ou nossos serviços? Então, está dentro da infraestrutura. Em relação à atividade-chave, a gente sabe quais são a nossa maior expertise em relação à metodologia, técnica de produção, basicamente, né? Os recursos principais, recursos humanos, financeiro, físico, depende de cada área, e as parcerias fornecedoras que vão contribuir para a nossa infraestrutura através de insumos ou de prestação de serviço, para que a gente consiga entregar, então, aquele produto de valor que a gente tinha comumente, tem comumente, né, a entregar para o cliente. Falando em finanças, é trabalhar também com a parte da estrutura de custo. Lembra que a gente falou do fluxo de caixa, ter o equilíbrio do fluxo de caixa, atender a todo
conceito das finanças, para que a gente não perca dinheiro, ou então para que a gente deixe o dinheiro exatamente destinado àquele recurso. Então, a alocação dos recursos financeiros para que a infraestrutura funcione adequadamente. Então, é muito importante ter tudo isso relacionado e gerenciado. Falando sobre Balance Scorecard, esse é um dos pontos, assim, chave, eu diria, assim, um resumo de tudo, para que a gente pense em indicadores. Então, o Robert Kaplan, ele diz o seguinte, né, que o modelo de negócio, ele é diferenciado pelo que a gente toma de decisões baseado nos dados que a gente vem coletando dos processos e, basicamente, dos projetos. Então, cada processo que está sendo executado dentro de um projeto vai contribuir para o projeto e vai contribuir para o planejamento estratégico e vai contribuir para as tomadas de decisões a nível estratégico. E o Balance Scorecard tem essa proposta, exatamente dividindo ele em 4 áreas, né, 4 processos. Quais são os indicadores da área de finanças? É o orçamento e custo, ou seja, tudo que eu tenho programado para gastar num período ou num projeto, e se eu realmente estou conseguindo atingir esse orçamento, no sentido de obedecer esse orçamento ou de estar negociando adequadamente. Os processos internos, o que a gente tem como cronograma, capacitação da equipe, o que nós estamos realmente executando em termos de internamente, de infraestrutura e tudo mais, para que a gente consiga contribuir para o planejamento estratégico, por exemplo. Quanto à comunicação e stakeholder, lembrando sempre o bom relacionamento com o cliente, no sentido de compreender o que o cliente precisa, e isso pode ser um indicador muito mais importante do que o restante, porque é ele que é o norte da nossa proposta, ou de produzir um produto que seja continuado ou inovador enquanto projeto, mas também de alguns serviços que muitas vezes, né, a gente tem que identificar se aquele serviço está sendo valioso para o cliente ou não. E enquanto riscos e qualidades está relacionado com o que nós ganhamos. Um dos pontos importantes em projeto, a gente sabe que será que a gente teve sucesso no projeto? De repente, se a nossa equipe aumentou a habilidade, a gente vai até repetir esse termo aqui, aumentar a habilidade da nossa equipe já é um grande aprendizado, já é um grande crescimento. A gente está fortalecendo o que a gente percebeu lá no SWOT, é uma das forças que nós estamos melhorando para contribuir melhor, né, ou contribuir mais ainda para o nosso plano estratégico. Uma outra gestão que é importantíssimo, já mais ligada à eficiência. No início da aula eu falei em eficiência, e aqui vem um aspecto cultural. Se a empresa quer realmente que tenha qualidade, que esteja engajada, que tenha compromisso com os processos e com o projeto e com o planejamento estratégico e tudo mais, o Lean Thinking é uma das melhores ferramentas que se trabalha quando se pensa em microatividades, em atividades individuais, muito relacionadas com as competências individuais, mas não no sentido técnico, é no sentido de ser eficiente. Operações eficientes, eficazes, eliminar principalmente o chamado desperdício. Então, quando a gente está desperdiçando tempo, não é só produto e insumo, mas tempo também, recurso, qualquer recurso, seja ele de hardware, de software, muitas vezes a gente não enxerga isso, a gente não percebe, mas é um desperdício. Então, tudo isso está relacionado com Lean Thinking. Então, vamos nos preocupar. É uma das ferramentas que vai trazer, assim, uma contribuição muito grande no final. Os 7 possíveis desperdícios, segundo o criador do Lean, que é o Onro, em 88 ele já dizia o seguinte, defeito é matéria-prima, né, ou de processo. Se você criou um produto com defeito, já é desperdício. Não só pelo produto, pelo tempo, pelo processo e tudo mais. Processo desnecessário, aquilo que eu estou fazendo que é totalmente desnecessário para você, para a equipe, para a organização. A movimentação de pessoas desnecessária, busca de informação, muitas vezes eu estou procurando informação no meu banco de dados que está mal estruturado. Isso é prejuízo, isso é desperdício.
Transporte, somente deslocamento de recursos. Aqueles deslocamentos que são necessários, eu não tenho como reduzir, mas aqueles que pode ir e voltar por algum defeito, inclusive, né, a gente vai vendo que o desperdício, um vai contribuindo para com o outro de uma maneira, assim, muito ruim, impactando em custos maiores, impactando em lucratividade menor, e impactando em, também, a uma insatisfação para com o cliente. Muito bem. Espera. Enquanto uma pessoa está ociosa, nem sempre é bom, nem sempre é ruim, mas quando existe um processo que você poderia estar aproveitando aquele recurso que está parado, com certeza é desperdício. E estoque, a gente sabe que quanto maior o estoque hoje em dia, maior é o desperdício. Muitas vezes eu estou com estoque de um produto que nunca mais vou utilizar. Então, nós temos que controlar muito bem, o estoque tem que ser algo vivo, dinâmico, né? Ter o estoque exatamente o necessário para os projetos e também para os processos que estão na linha de produção. A superprodução também é um desperdício. Muitas vezes a gente quer produzir em função do lote, em função da equipe, para não deixar ociosa, nós temos que calcular muito bem, porque isso pode ser, sim, um desperdício também. Vamos ver aqui na prática como é que a gente pode trabalhar com o Canvas. Vamos imaginar que é um projeto de uma empresa fictícia chamado IK Food, né? Elaborando um modelo adaptado para o Canvas, né, para aprovar um projeto, por exemplo. Os itens que a gente pode considerar, por exemplo, mais importante para tomar decisão na inicialização de um projeto e que serão úteis. A sua, né, proposta, ou na tua visão, como que seria, então, essa estrutura para uma estrutura de pitch de projeto? Eu vou trazer um modelo aqui, que é um modelo um pouco diferente do que a gente mostrou ali, no slide anterior, do Alex, mas daqui é uma proposta aqui pelo George Audi, mas qual que é a ideia? A ideia é que a gente já comentou, né? De acordo com as suas necessidades e a necessidade do projeto, você pode estar desenhando algo diferente, ou seja, um layout diferente, uns quadrantes diferentes, mas normalmente você está trazendo aqui as informações necessárias para que a sua equipe, sua organização, né, a alta administração, principalmente, tenha uma percepção do que está sendo trabalhada em relação a Canvas e em relação às preocupações e às propostas planejadas. Então, dentro desse quadrante aqui do pitch de projeto, você já tem uma ideia do que seria aqui cada uma delas? Assim, está bem claro, a gente não vai explorar todas elas em função do nosso tempo, mas eu gostaria que você pudesse, então, refletir numa delas, se você quiser, vamos ver se a gente tem um tempinho, a gente não vai ter um tempo aqui, mas vamos fazer o seguinte, se você tiver qualquer ideia em relação à equipe, ou em relação a risco, em relação aos benefícios desse projeto, pode mandar, contribuir para a gente aqui. Enquanto isso, eu vou estar passando a nossa aula em função do prazo que nós temos, do tempo que nós temos. Bom, vamos falar das ferramentas, então. Essa ferramenta, chamada aqui Lucid, ela é uma ferramenta para se construir diagramas. E aí a gente trouxe essa proposta, que é exatamente pensando naquele cenário nosso que é Cidade do Rock, tá? Lembra que Cidade do Rock tem como proposta trabalhar com a infraestrutura do Rock in Rio, e eu trouxe aqui como ideia desenhar a EAP, né, com 2 pacotes de entrega, que é o palco mundo e a área do público. Então, como é que a gente constrói essa EAP? Pelo nosso tempo, pelo nosso prazo, a gente não vai ter como representar isso dinamicamente, né, nesse momento. Mas só para você perceber como que é muito simples trabalhar com essa ferramenta. Você vai acessar lá o lucid.app no browser mesmo, né, pelo seu notebook, o desktop, e aí você vai representar o escopo de um produto ou do seu projeto em função desses desenhos. Então, eu trouxe como base, é muito simples você fazer isso, você vai contar, nesse caso aqui, você vai fazer uma conta, né, criar uma conta, não tem custo,
esse projeto, pelo menos em alguns recursos não tem custo, a maioria deles você vai conseguir exercitar, pelo menos para você ter, ganhar competência em relação a ferramentas de gestão de projeto, e desenhar a EAP, eu diria para você que é uma das melhores ferramentas, né, não por esse software, mas por qualquer outro software, para que você tenha uma visão bem apropriada, tanto uma visão de projeto como de produto. Vamos ver como é que funciona, então. Você vai arrastar aqui de um ícone e vai criar lá, vai escrever Cidade do Rock, como sendo, né, o teu objeto principal, o seu produto principal. E aí, na sequência, você pode criar mais um retângulo aqui, que é mais um pacote de produto, que pertence, nesse caso, então tem essa linha ligando aqui, dizendo que pertence à Cidade do Rock, que é o projeto, que é o alvo principal. E como é que eu faço as linhas? As linhas eu utilizo essa setinha, aí eu posso tirar a seta, ou posso até deixar a seta, enfim. E, na sequência, aí eu vou incrementando, vou acrescentando. Nesse caso, estou representando somente pacotes de produto. Então, eu fiz o primeiro nível aqui, o nível 0, no caso, que é o projeto como objeto principal. No nível 1 aqui, seria o pacote de serviço, eu só tenho 2 aqui, só para a gente exercitar e exemplificar, para você perceber a distribuição disso e a hierarquia em relação ao que a gente chama de estrutura analítica do projeto. E aí, na sequência, mais 2 divisões aqui. Essa divisão relacionada ao palco mundo, ou seja, o palco mundo é composto por mais esses 2 pacotes de entrega. Então, é basicamente dessa maneira, né, que a gente vai construindo IAP, que são as entregas. Quando a gente fala pacote, né, de entrega, são as entregas que a gente está visualizando ao longo do nosso projeto. E aí, um outro ponto importante que você pode perceber é que a própria EAP você pode estar trabalhando, quando você tem uma ferramenta que pode estar distribuída e sendo mostrada, compartilhada com a sua equipe, inclusive com o patrocinador, com o cliente, parte dela pode ser até para a sociedade, enfim, você pode estar demonstrando dessa forma, com um status, né? Ela não tem, no primeiro momento, eu não tenho esse objetivo, mas por ser uma ferramenta, um software, você pode, inclusive, estar evoluindo para que você mesmo faça essa exibição. Por exemplo, eu vou montar um relatório, uma apresentação, eu trago a minha EAP e falo o seguinte, olha, status do projeto está assim. Então, uma parte está em execução, essa parte aqui está em execução, essa parte que já está entregue, ó, o piso de madeira já está entregue, e a parte da concha acústica está sendo executada nesse momento. E algumas delas pode ser que estejam em atraso. Nesse caso aqui não tem nenhum atraso, mas vou imaginar que a enfermaria está em atraso, poderia estar numa outra cor. Então, é uma maneira muito fácil da gente começar a trabalhar com a ferramenta básica, que é a EAP, mas evoluir para o que você, como gestor de projeto, tem uma ideia de trabalhar naquele sentido que a gente vem sempre falando, né? Trabalhar melhor a comunicação. Quando você visualiza um diagrama e tem o mesmo conceito, isso é importante, tem o mesmo conceito do que está sendo representado na EAP, aí é como uma língua, vamos falar assim, uma linguagem de comunicação, vai trazer muito benefício para o seu projeto. Muito bem. Falando em cronograma agora, da visão que a gente teve lá na EAP, a gente pode transportar isso para uma ferramenta chamada aí gerenciamento de cronograma, ou no caso, a gente vai mostrar alguns slides do Project. E o Project nada mais é do que uma ferramenta para você gerenciar cronograma, recurso. Lembra que a gente falou do caminho crítico? Então, a gente vai percebendo tudo isso, e a própria ferramenta pode estar nos dando relatórios também para a gente poder tomar a decisão em relação à carga de trabalho de cada pessoa. Então, vamos ver na sequência aqui. Muito bem. A visão da EAP a gente transporta para a nossa lista de tarefas no Project. Né? Então,
a gente pode estar, inclusive, importando isso via software, via planilha, ou então fazendo lá a digitação, que é muito simples também. Cada tarefa do Proje, ela tem alguns dados, né, para que seja possível gerenciar essas linhas, são as tarefas. Cada linha dela, então, tem a identificação, que normalmente é criada automaticamente, iniciando a 1, então até a tarefa 1, 2, 3, e assim sequencialmente até a tarefa 1000, e assim por diante. Aí, o modo que ela faz o agendamento, né, ou manual ou automático, se existe lá um dispositivo, você pode estar setando. Então, são essas facilidades que a gente tem numa ferramenta automatizada nesse caso. O nome da tarefa é uma descrição que você tem que dar de acordo com o que você precisa, por exemplo, na construção do palco ou né, na instalação do piso de madeira, e aí você vai trabalhando em atividades para compor uma quantidade e o fluxo necessário das atividades para entregar, né, parte do produto, pacote do produto e assim por diante. A duração também é possível para cada atividade, você fala assim, essa atividade eu preciso de 2 dias ou de 5 dias. E aí, ainda durante, né, para cada tarefa, a gente pode estar fazendo ou resumo da tarefa ou subtarefas. Se a gente está trabalhando com tarefa, eu penso assim, olha, para desempenhar essa tarefa, é melhor eu distribuir em 2 tarefas, ou por questão de complexidade, ou por questão de recursos. Muitas vezes eu preciso de 2 pessoas trabalhando, pode estar trabalhando inclusive em paralelo, então eu posso estar trabalhando nesse sentido. Eu crio subtarefas, ou ao contrário, quando eu quero ter uma visão de 2 ou 3 tarefas, eu preciso ter uma visão do tempo de duração dessas 2 ou 3 ou 10 tarefas, de um grupo de subtarefas. Eu crio o resumo dessa subtarefa e aí eu tenho uma visão geral. Vamos imaginar que cada tarefa tem a primeira tarefa tem 2 dias, a outra tem 3 dias. Quando eu crio um resumo dela, vai mostrar uma reguinha ali de 5 dias. E isso é muito prático em função de ser uma ferramenta, no caso do software. Outro ponto que é muito importante para a gente criar o caminho crítico, para a gente ter visão de dependência, de sucessora e predecessora, das dependências de fornecedor, por exemplo, ou de especialistas convidados, enfim. Aí a gente lança a mão das tarefas dependentes. E aí o próprio Gantt também vai vinculando, através desse ícone aqui, mostrando quais são as tarefas dependentes de uma ou de várias. Então, ele pode estar encadeando isso, que é dessa maneira que a gente percebe essas dependências. E aproveitando também, aqui a gente consegue visualizar num prompt, né, marcando lá um checkbox, quais são as tarefas críticas. E a própria ferramenta vai desenhar quais são, né, uma linha daquelas que não pode ter atraso, a gente sabe disso, ou seja, não tem folga, é aquela que se tiver qualquer atraso nessa linha vermelha, com certeza vai impactar no final do meu projeto. Então, fazendo essa marcação, eu diria assim, é um dos pontos chaves para você monitorar o projeto. Quando que você vai, né, em quais atividades que você tem que ficar mais atento em relação aos riscos que podem acontecer nessas atividades, em relação à falta de recursos propriamente dito, olha, ou então pela capacitação, olha, eu preciso capacitar aquela pessoa naquela data para executar essa tarefa, por quê? Ela está dentro do meu caminho crítico, ela faz parte do meu caminho crítico. O caminho crítico é realmente um dos motivos de maior necessidade de esforços de monitoramento de gestão de projeto. E aí, um outro ponto que a própria ferramenta pode trabalhar é na questão das restrições. O que vai, né, trabalhar com a data mais cedo, data mais tarde, ou seja, se eu tenho condições de estar trabalhando sempre para entregar antes ou sempre para entregar no prazo, não terminar antes de, por algumas situações eu preciso estar caracterizando essas atividades, ela deve iniciar em tal data em função do que a gente tem já comprometido com o governo, por exemplo. Então, tem uma data limite, pode ter até um marco de projeto naquela data, mas enfim, são atividades que a gente pode dar
restrições para que a gente possa conduzir melhor a programação do nosso cronograma. E dos recursos, muitas vezes a gente tem vários recursos que estão superalocados e numa ferramenta que não tem essa possibilidade, eu não consigo mostrar. Muitas vezes eu tenho a régua ali, né, o diagrama do Gantt mostrando a conexão ou a dependência das atividades. Aqui não. No próprio Gantt ele pode trazer aí quais são os recursos e como que está a alocação dele. Aqui eu posso estar visualizando, por exemplo, a alocação de um fulano João, ele tem 70 horas nesse período ou nesse trabalho. Ou então esse relatório também pode dar por dia. Então, à medida que a gente vai explorando o software, que é uma das ferramentas, no caso, para gestão de projeto, vai trazendo, né, mais facilidade, mais tranquilidade para o gestor de projeto, para que ele possa tomar a decisão mais adequada de quando que ele pode dispensar um funcionário ou então ter que realocar esse funcionário. Outro ponto é na questão de custos. A própria ferramenta, então, pode estar agregando os custos em função de cada tarefa, de cada recurso, seja ele de mão de obra ou de materiais, você vai precificando isso, vai colocando valores e automaticamente o próprio relatório pode estar apontando qual que é o montante do projeto ou qual que é o montante daquele resumo de tarefas ou daquele pacote de entrega. Então, você vai fazendo uma composição de custo bem adequada para a tomada de decisão e para acompanhamento e monitoramento do seu projeto. Vamos acompanhar um programa aqui, um progresso de um cronograma, só para entender, né? Ao longo de um projeto, é natural que as informações do cronograma estejam sempre atualizadas. Então, um ponto importantíssimo dessa ferramenta, um recurso que você, como gestor de projeto, vai utilizar bastante, é criar, então, uma baseline. O que é isso? A linha base nada mais é do que você tirar uma fotografia do instante que você precisa. Normalmente no início do projeto, muitas vezes numa linha base, no marco de projeto, ou final de uma fase, ou na fase de entrega de um dos pacotes, enfim, você é que vai definir. Eu quero uma linha base nesse momento. E essa linha base nada mais é do que tirar uma imagem para visualizar como é que estão as suas atividades. Nesse caso aqui, eu estou representando as atividades que estão em dia. A linha base, ela está sendo representada por uma linha cinza e a linha azul aí é uma linha de progressão das atividades. Enquanto quando eu faço uma nova visualização em função das atualizações que teve, o que a gente vai perceber? Que a linha base, a cinza, ele estava numa posição, e a linha azul, em função do atraso que teve na atividade 1.1.2 de levantamento das necessidades, ou seja, na primeira atividade a gente já percebeu um atraso. O que vai acontecer com o restante do projeto? A própria ferramenta vai mostrar qual que é o prejuízo que a gente está tendo, entre aspas, qual que é o comportamento, onde que eu tenho que mexer, então eu tenho uma visão completa. E a gente vai criando várias linhas bases de acordo com o que você determinar como política de monitoramento ou gestão de projeto, para que você possa, né, comparar, fazer o comparativo, né, ao longo do seu projeto também. Se tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição para tirar a dúvida. Tem uma dúvida aqui. Boa noite, professor. Eu trabalho numa indústria e tenho um projeto em mente. Ótimo. Para a fábrica de produtos novos, nesse caso, o primeiro passo a ser feito seria um estudo com os meus possíveis clientes, pois já possuo um planejamento estratégico de fabricação de produtos. Não sei se é uma pergunta, mas, enfim, o Romário colocou muito bem. Então, o que eu estou trazendo aqui para a sua análise, o que você está expondo aqui, Romário, na minha compreensão, eu digo o seguinte: você falou um ponto importantíssimo. Você já tem um planejamento estratégico e, ao mesmo tempo, você está preocupado com as informações dos clientes. Então, se a gente conseguir perceber no nosso planejamento estratégico, enquanto está trabalhando no SWOT, a gente pode estar vendo as oportunidades. Enquanto a gente está trabalhando no Canvas, vamos lá para o quadrante de clientes, negociações, ou então
enquanto está trabalhando com as 5 forças do Porter, a gente está percebendo qual que é a negociação maior com o cliente, então, e dos concorrentes no caso. Então, tudo isso vai agregando para que você possa melhorar o quê? O seu projeto, definir melhor quais são as atividades do projeto, e atacar aquilo que você realmente tenha como prioridade, colocar ele num prazo adequado para que o mercado, né, valorize o seu produto em função do que você tem como proposta. Então, está alinhadíssimo, gostei muito da sua contribuição, é dessa maneira que a gente vai vivenciando e trabalhando. Essa sua competência, ela tem que ser transmitida durante o dia, durante o projeto, sempre, né? Todos os dias a gente tem que estar preocupado com isso, que é exatamente estar monitorando o projeto da melhor forma possível. Espero ter esclarecido ou entendido dessa maneira, eu agradeço aí. E em função do nosso tempo, a gente está já no final da nossa aula. Eu gostaria só de estar fazendo o fechamento. Na aula de hoje, a gente falou sobre todos os processos, né? Aquele que contribui mais com gestão de projeto, que é a nossa proposta dessa disciplina, mas também, né, tudo que é relacionado com o alinhamento do planejamento estratégico. Então, projeto é importante, mas sempre estar alinhado com o planejamento estratégico. Eu digo isso porque, normalmente, é através do planejamento estratégico que a gente distribui as prioridades, premissas e restrições dos nossos projetos. Fico por aqui, eu acho que a gente realmente está no ponto aqui de final de aula, final de semestre. Só tenho a agradecer a participação, a compreensão de vocês. Nós tivemos basicamente aí, um conteúdo que eu acredito ser muito importante para você. A gente veio realmente para tentar contribuir para que você tenha uma competência individual em gestão de projeto. Eu espero estar atendendo dessa maneira. E mais ainda, eu espero que você continue, né, trabalhando, estudando, continue estudando. Eu acho que o ponto mais chave de tudo é continuar estudando, seja ele gestão de projeto, processos, qualidade de projeto, comunicação, são todas áreas importantíssimas e realmente vale a pena você dar continuidade nessas atividades. Eu fico por aqui, um grande abraço, tenha sucessos no semestre, na disciplina e na sua vida profissional também. Até mais.